rapidamente fazer para vocês um relato do que determinou, inclusive, o nosso dia aqui hoje, e me justificar no que diz respeito a que para muitos foi uma surpresa, e hoje, inclusive, é motivo de muito boato e muito comentário na cidade, de que eu estou de mudança de volta para São Paulo, de que eu não vou mais morar em Araraquara, de que eu estou deixando meu mandato, enfim. E eu ouço isso constantemente todas as vezes que estou em Araraquara e quando encontro pessoas em Araraquara. Eu queria, primeiramente, dizer a vocês que confesso aqui de forma muito particular de que eu pessoalmente vivo um período extremamente difícil da minha vida pessoal, né? Desde que terminou a eleição de 2014, e quem convive mais perto de mim sabe que eu vivia um processo de reflexão profunda sobre a minha militância política e sobre os motivos que me levaram a ser o militante político que sou. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre fui colocada à prova, mas acima de tudo estimulada a exercer qualquer atividade, seja ela no campo profissional, seja ela no campo político. Aí, se não bastasse a própria reflexão que eu vinha fazendo no que diz respeito à minha atuação enquanto militante político, eu venho passando, estou passando por um momento pessoal extremamente difícil para mim administrar, né? E, ao mesmo tempo, comecei a exercer uma atividade profissional temporária em São Paulo, 3 dias por semana. E decidi, até para que eu pudesse ter mais tempo e mais tranquilidade para refletir sobre o que eu pretendia para o meu futuro, tanto no campo profissional quanto pessoal, abrir mão temporariamente do meu mandato aqui em Araraquara. Mas tinha um problema para ser resolvido, porque o meu suplente imediato não é o Leite. O meu suplente imediato é o ex-secretário de Cultura e Desenvolvimento Econômico, o Renato Haddad. E eu não queria que o Renato assumisse minha cadeira nesses 60 dias. Por que eu não queria? Porque eu tinha dentro de mim uma dívida com o Leite, que eu queria de alguma forma pagar. Uma dívida pessoal, pela história que eu construí com o Leite, desde o dia que eu conheci, né? Se eu não me engano foi em 2011, né? Até o dia que nós disputamos a eleição juntos, e o Leite foi uma das grandes surpresas do PRB nas eleições de 2012. E eu queria poder, de alguma forma, estimular o Leite a disputar a eleição em 2016. Porque o espírito pessoal do Leite é de ter feito da eleição de 2012 a última eleição dele, mesmo tendo tido uma votação extremamente expressiva, né? Surpreendendo muita gente. Não só pela votação, mas pela pessoa correta que o Leite demonstrou ser para nós durante todo o período eleitoral. Agora, como o Renato era o meu suplente imediato, eu precisava negociar isso com quem? Com o governo municipal. E fui procurar o secretário municipal de governo, Aloysio Braz Zuboi, para discutir com ele a possibilidade do governo manter o Renato Haddad na secretaria para que o Leite pudesse assumir a vaga de vereador no período do meu afastamento. E aí, o que é importante ficar claro aqui, diferente do que disse o senhor Renato Haddad no jornal Tribuna Impressa do último final de semana. Eu em nenhum momento negociei com o governo de que o Leite iria ser um vereador membro da base do prefeito nessa casa, até porque o Leite demonstrou de forma muito clara de que ninguém tem autoridade para falar em seu nome, a não ser ele mesmo. O que eu disse para o Aloysio Braz, e repito aqui para vocês, foi o seguinte, de forma muito clara: Boi, eu quero me afastar 60 dias porque estou precisando cuidar da minha vida, estou com problemas sérios, estou precisando de um tempo para mim, mas não queria que o Renato Haddad viesse para a Câmara, porque eu queria que o Leite assumisse no meu lugar. Então eu queria consultar o governo se vocês preferem eu lá mais 60 dias esse ano, dando pau em vocês toda a sessão, e você sabe que eu bato pesado, ou você quer um vereador com outro perfil, né, que vai conhecer a casa agora, que vocês inclusive podem dialogar com ele. Então eu queria que você consultasse o prefeito da possibilidade
na eventualidade de eu me licenciar 60 dias, do Renato continuar no governo e o Leite assumir minha cadeira. Aí se o Leite vai ser da oposição, da base, isso é um problema que vocês vão tratar com o Leite. E o Boi me pediu um tempo para consultar o prefeito, me perguntou se ele poderia entrar em contato com o Leite. Eu falei, claro, está aqui o celular do Leite, você liga para ele, chama o Leite para conversar aqui se você quiser. Me retornou, dizendo que o prefeito topava a minha proposta de manter o Renato Haddad no governo e o Leite assumir, e disse que ia ligar para o Leite e que eu podia entrar com o meu pedido de licença. E assim fizemos. O Leite foi no gabinete do prefeito, conversou com o Boi, participou de uma reunião da base, não recebeu nenhuma ligação minha dizendo que ele tinha que ficar na oposição, sentou nessa cadeira como vereador, mas na hora que precisou colocar em xeque a consciência dele, ele conseguiu fazer aqui em um dia o que muito vereador que está aqui há mais de 3 mandatos não foi capaz de fazer. Não se permitir ser guiado por alguém que se sente o dono da cidade. Quero dizer, Leite, que eu já gostava muito de você, você sabe que eu tenho um carinho especial por você, né? Depois do que ocorreu semana passada aqui, você me encheu de orgulho. E você não só me encheu de orgulho, cara. Você conseguiu trazer para mim algo que estava me faltando, né? Que era algum motivo para justificar minha permanência nessa casa. Que eu quero confessar a vocês aqui que eu ia pedir mais 60 dias de afastamento, assim que vencesse os primeiros 60. E estava me preparando pessoalmente e psicologicamente para me afastar definitivamente da Câmara Municipal de Araraquara. Trabalhava muito com essa possibilidade. E o Leite, num ato simples e simbólico, demonstrou para mim, Leite, que ainda vale a pena a gente insistir. Porque se é verdade que a política no Brasil hoje, infelizmente, está igualzinha a torcida de time de futebol para os políticos, porque quem é da oposição não consegue muitas vezes deixar de ser oposição, e quem é da situação não consegue muitas vezes enxergar de que é possível, às vezes, a gente agir com a nossa consciência. Os vereadores desta casa que ainda estão aqui, se tiverem o mínimo de vergonha na cara, vão pelo menos refletir na hora de dormir se o comportamento deles, enquanto vereadores titulares, que não correm o risco de perder seu mandato pelo simples capricho do prefeito municipal, se tem que continuar atuando da forma que está atuando. O senhor Renato Haddad, se tiver um mínimo de hombridade, de vergonha na cara, os dias que ele sentar nessa cadeira, ele tem que abaixar a cabeça e não olhar para ninguém aqui, porque eu não sei o que é pior. Se é o prefeito municipal retalhar o Leite, tirando de você a cadeira de vereador, ou se o senhor Renato Haddad se prestar ao tipo de serviço que está se prestando, dando uma demonstração de um homem que não tem caráter, de um homem que é apegado ao poder, e o pior, que admite ser subalterno de alguém que, por conta dos seus caprichos, não só tirou o Leite da Câmara Municipal, como exonerou os meus 3 assessores e fez com que nós tirássemos todos os nossos documentos da sala onde eu estou instalado. Como se ele tivesse assumido o mandato dele até o dia 31 de dezembro de 2016. Eu quero dizer ao prefeito municipal, que eu sei que está me ouvindo, ao seu Renato Haddad, que eu sei que está me ouvindo, que se eu tinha alguma dúvida de que eu tenho que terminar o meu mandato de vereador em Araraquara, hoje, além de eu não ter mais essa dúvida, eu vou ser o pior pesadelo que vocês tiveram na história da política de Araraquara a partir do meu retorno no dia 24 de dezembro. E se precisar disputar eleição para vereador, eleição para prefeito, para desmascarar os desmandos desse governo, eu vou disputar.
sabe que eu posso ter um monte de defeito, mas eu nunca tive medo de enfrentar um bom debate. Eu nunca tive medo de falar a verdade. E quando eu encontro gente com caráter, com a hombridade, com a honradez, como o do Leite, que pode ter orgulho de olhar para sua esposa e para sua filha hoje e dizer, Leite, que o Donizete fala aqui, ele está coberto de razão. Você em 20 dias conseguiu ser melhor vereador do que muita gente que ficou nessa casa há 12 anos. Sabe por quê, Leite? Porque o povo que conhece um pouco de história política, o povo que conhece um pouco da história dessa cidade, viu um homem que provou no seu ato de que não é verdade de que todo político é ladrão, de que não é verdade de que todo político é desonesto, de que não é verdade de que todo político se vende, porque você mesmo, na situação de alguém que estava nessa casa, fragilizado do ponto de vista da sua efetividade, nem titubeou em mostrar que a sua consciência não tem preço. Se o prefeito dessa cidade, que se diz cristão, que tem na sala dele a estátua de Nossa Senhora Aparecida, que vive bancando de papa-roca para a missa, se ele tiver um pingo de temência a Deus, ele deve estar ajoelhando até agora, pedindo perdão pela atitude dele. Porque falar de Deus é fácil. Duro é o homem que tem coragem de praticar sua palavra. E na maioria das vezes, político do naipe do atual prefeito usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. Não abandone ela a você. Eu quero pegar no teu braço em 2016 e andar rua por rua dessa casa e dizer para o povo dessa cidade, um cara como esse não pode ficar fora da Câmara Municipal de Araraquara. Eleja 18 leitos. Essa cidade, um dia eleger 18 cidadãos como você, nós vamos começar a mudar a história da política dessa cidade do Brasil. Eu, o Jefferson Achuda, o Édio, o Donizete, hoje somos descartáveis, porque nós ainda estamos também contaminados com o vício dessa velha política. Nós ainda cometemos erros tradicionais e convencionais dos atuais políticos, como esse cidadão que está no sexto andar, sentado na cadeira de prefeito. Você trouxe para dentro dessa casa o que está faltando na política, Leite, que é a pureza de exercer uma função, seja ela na tua profissão, como você foi um grande bombeiro, um grande militar, seja na política, fazendo aquilo que é correto apenas, sem saber se o seu ato vai atender interesse A ou interesse B, se você vai magoar a situação ou a oposição. E é isso que falta no Brasil hoje. É os políticos pararem de ser movidos pelos seus interesses. Então eu queria te fazer um apelo, companheiro. Eu sei que não foi fácil para você passar pelo que você passou aqui esses dias. Sei que não é fácil para você saber que teve que viver o constrangimento que você viveu, quando de uma hora para outra ficou sabendo de que você não ia ficar aqui mais 60 dias, conforme o que estava combinado. Porque a palavra dos outros está condicionada a você atender os interesses dele. Mas sei também, velho, que a tua atitude fez de você hoje um dos homens mais respeitados nessa cidade. E que vai ter muito vereador aqui que vai ter vergonha de olhar para você. Vai ter muito vereador aqui que vai ter vergonha de saber que você, na condição de suplente, não se sujeita ao que eles se sujeitam. Porque se sujeita a cada coisa aqui que de vez em quando dá nojo. Mas você não pode, em hipótese nenhuma, abandonar o barco. Porque enquanto as pessoas de bem não se apossarem da política, essas pessoas do mal vão continuar fazendo dela o que estão fazendo. Então eu queria te pedir, de que o mesmo bem que você fez para mim, você faça para a cidade. Você me trouxe de volta para cá. Eu vou voltar para cá com a energia do Joãozinho que a dona Cecília criou, que junto com ela, com 7 anos de idade, ia para a Praça da Sé, tomar borrachada de polícia e da cavalaria em defesa da democracia e contra a ditadura. Para assistir hoje um prefeito que se diz democrata fazer o que fez com você, com a Maria, com o Marcos e com o Claudinei. Não tem problema.
porque faz parte da política também. É jogo da política. Jogo pra caramba esse negócio. Me modéstia à parte, deixando ela de lado, jogo como ninguém. E o senhor pode escrever, seu Marcelo Fortes Barbieri, que está acompanhando de alguma forma essa sessão. Nós somos poucos aqui, mas nós vamos mostrar para essa cidade que se arrependimento matasse, eu não teria saído da minha casa 2 vezes para clicar o seu número na urna nas eleições para prefeito, porque eu lhe apoiei nas 2 eleições. E como queria poder voltar atrás? Porque um homem que toma a atitude que você tomou, mostra que a única coisa que você tem no coração é vingança, é ódio, é perseguição. Você não está preocupado com o povo da sua cidade. Você está preocupado em defender os seus interesses e as suas ideias. E aqueles que não seguem da sua cartilha, você faz o que você fez com o leite. Só que você esqueceu que atrás do leite tem um exército. E deste exército eu vou ser um soldado fiel, que vou honrar leite, mas com muita força. Vou lutar com muita energia para mostrar para eles que o que eles fizeram com você não se faz com você, não se faz com cidadão nenhum. E se eles acham que a política é feita dessa maneira, através da truculência, nós vamos mostrar para eles que a política se faz de outra forma, com a verdade. E eles têm medo da verdade. E eu, quando subo nesse microfone, eu falo a verdade porque eu não tenho medo deles. Porque eu não tenho rabo preso com eles. Porque eles podem vasculhar minha vida, como já fizeram milhões de vezes. Podem tentar me acusar do que for, mas nunca vão dizer que eu utilizei do meu cargo público para me beneficiar, seja financeiramente, ou para me beneficiar, seja pessoalmente, utilizando do meu cargo. Na condição de vereador, ou na condição de secretário da habitação, na condição de chefe de gabinete do prefeito Edinho, como fui. E isso eu sei que incomoda muita gente. Fui presidente dessa casa. Fui o 2º vereador mais votado na última eleição. E vivo aqui só há 15 anos. Tem político dessa cidade que já está morrendo com 80 e não conseguiu ter metade dos votos que eu já tive aqui. E sempre falando aquilo que eu pensava. Já errei muito aqui. Pago caro pelos meus erros. Mas ando de cabeça erguida em qualquer canto dessa cidade. Porque construí relações igual eu tenho com você. De gente do bem. E é com gente do bem igual você que nós vamos construir uma nova história nessa cidade. Seja nós disputando a eleição, seja apoiando um candidato que vá contra esse projeto. Agora, muito mais do que isso, se o prefeito Marcelo Barbieri achava que a vida dele já não era fácil, antes do meu afastamento, ele não perde por esperar. Porque se ela não era fácil antes do meu afastamento, depois da atitude que foi tomada com você, por conta de você ter assinado a comissão especial de inquérito para investigar o desastre da caixa d'água, pode esperar que vai ser muito pior. Quero até fazer aqui uma confissão. Eu, pessoalmente, não era a favor dessa SEI. Disse isso para o Lopes, disse isso para o Donizete, porque eu acho que ela era muito pequena em relação ao tamanho do buraco que tem no dado. O buraco lá é muito maior. Mas pode ficar tranquilo. Hoje, a oposição voltou a ser só 6. Do partido dia 24 ela é 7. Porque o pastor Raimundo, a partir de hoje também, vai estar em oposição. Porque isso é uma ordem da direção nacional do PRB. E assim vai ser. Se tiver que montar daqui 2 meses outra SEI para investigar os contratos do DAI, nós vamos montar. Se tiver que montar uma SEI para investigar os desmandos que está tendo na Secretaria da Habitação, que eu sei, nós vamos montar. Se tiver que entrar na Justiça para começar a impedir que esse prefeito se utilize de manobras fiscais para parar de pagar o INSS dos trabalhadores, nós vamos entrar. Porque a partir de agora a guerra vai ser jogada do tamanho que o prefeito quer. E o prefeito quer guerra de verdade. Ele já mostrou as armas dele. Ele pode estar muito bem armado, mas pode ter certeza de que quando a gente atirar, vai ser de uma vez só. Leite, orgulho de ser seu companheiro. Gente,
Obrigado por vocês estarem aqui. Pode ter certeza, volto dia 24, muito mais forte do que já fui e muito mais disposto para combater os desmandos que tem na nossa cidade hoje. Boa noite, obrigado.